Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo. Venham cá ver isto! São 6 horas. Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Átrio Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza e produtos para o seu animal de estimação. Visite-nos. Rua Engenheiro Luís da Maia, número 68. Venha conhecer o seu novo espaço de yoga em Samora Correia. Yoga Integral, um novo conceito de saúde e bem-estar com Sérgio Faria. Com aulas de segunda a sábado, online e presenciais. Visite-nos no Centro de Estética Beautiful, Rua Elias Garcia, número 11. Marque já a sua primeira aula pelo telefone 937 559 690. Saiba mais nas nossas redes sociais em facebook.com/sergio.yogaintegral. Procura uma firma de contabilidade eficaz e rigorosa? Então a FinanceBit é a solução para si e para o seu negócio. FinanceBit. Contabilidade, consultadoria e gestão. Serviços administrativos e financeiros. Agente autorizado Universo. Contacte-nos pelo telefone 96 404 1574 ou através do e-mail geral@financebit.pt. Saiba mais em financebit.pt. A Câmara de Azambuja já submeteu a candidatura ao PRR para as obras no Centro de Saúde de Alcoentre. A informação foi avançada pelo Presidente da Câmara, Silvino Lúcio, que refere que esta foi uma candidatura com o valor de 350 mil euros. Inclui, entre outras coisas, por exemplo, a cobertura do edifício. Submetemos ontem na plataforma, portanto, com sucesso, pelo menos. Agora vamos esperar, portanto, a sua aprovação para depois podermos lançar, portanto, o procedimento em termos das obras. Foi feito um levantamento exaustivo. Portanto, contratámos um gabinete e também mecanismos de direito premial para melhorar a obtenção de prova. Pessoas que são libertadas 2 ou 3, ninguém, sinceramente. Neste caso, o juiz está há 15 Programa. A minha decisão, no final da próxima semana, da candidatura, portanto, lançar o procedimento, porque ele já está, enfim, já tem um programa de trabalhos feitos, já está contabilizado, já tem os orçamentos, portanto, devidos, e como tal, esperamos quanto antes, portanto, não sei dizer o timing, porque assim que tivermos essa informação, poderemos concretizar melhor. Tem havido, conforme disse bem, portanto, uma grande transformação ao nível, portanto, das diretivas da saúde, portanto, agora a ARS foi extinta, portanto, centralizou-se tudo ao nível, portanto, do ACES em Vila Franca, portanto, no Hospital de Vila Franca, e vamos ver como é que esta questão, portanto, vai funcionar em termos futuros, porque está tudo ainda um bocadinho muito nebuloso. Andréia Verduga apresenta-se em concerto pela primeira vez em Arruda dos Vinhos. Vai ser no próximo dia 24 de fevereiro, às 9 da noite, no Auditório Municipal e integrado na programação do Centro Cultural do Morgado. Os bilhetes têm um valor de 4 euros, à venda no site viver.arrudadosvinhos.com.pt. Rádio Valor Local. Ouça em todo o lado. Em Arruda dos Vinhos, valorlocal.pt. Rádio Show com Nuno Vicente. Entrevistas, reportagens e muito mais. Sábados de manhã na Rádio Valor Local. Rádio Valor Local. Eu diria que as coisas têm corrido bem, e inclusive têm corrido bem até ao ponto de que, efetivamente, somos uma das primeiras obras, neste momento em curso no nosso município, financiadas pelo PRR na rodovia, que é a variante rodoviária externa que está em curso. Vamos dar a oportunidade aqui, e aqui já estou a falar de um produto pago, de quem realmente é curioso sobre este tema poder provar vinhos únicos. Vamos esperar que o concurso termine, que recebamos as propostas. E a intensidade é, sem dúvida, o que mais se retira de um ano que foi repleto de acontecimentos. Para nós, mais do que partido, acima de tudo, estará sempre a nossa comunidade e não a bandeira do partido. Informação de confiança. Rádio Valor Local.
Nós todos sabemos que é mais um problema de gestão e agora, portanto, agravado com esta questão dos médicos. Diz que era bom e eu disse, se é bom, se a situação se importa, apresente. Não é, na nossa perspectiva, naturalmente não é vantajoso para eles, portanto os incentivos que a Câmara criou. Cada vez que vou ao centro de saúde, eu necessito lá ir por outros motivos e presencio sempre casos complicados. Não poderemos cair da tentação, de facto, de os municípios começarem a substituir o governo. Mas como lhe digo, embora as câmaras municipais se tenham colocado e colocam-se sempre do lado da população, há realmente competências que são completamente da esfera do Estado. Uma predisposição para um investimento tão significativo, queremos também que haja compromissos por parte do Governo relativamente a este modelo. Informação de confiança. Rádio Valor Local. Envio esta mensagem de solidariedade ao valor local, porque tem muito valor a afirmação da força do poder local e da realidade local. Jornal gratuito da Zambuja, que resiste às crises económicas, financeiras e sociais, resiste à pandemia, resiste aos efeitos da guerra na Ucrânia e nunca é demais fazer sobressair a importância desse papel duplo da imprensa local e regional. Informação de confiança. Café Central, sexta-feira, 18 horas, na Rádio Valor Local. Com Paulo Afonso e Rui Reis. As pessoas vão sublinhando a comunicação social vassoulina, a sua competitividade, a sua forma de fazer política. O PS conta umas histórias e conta umas narrativas que transforma ou tenta transformar em verdade. O próprio Rui Rio cavalgou essa onda e depois foi o que foi. E a pandemia, se não fossem as autarquias, os portugueses tinham ficado ao abandono. Há outras dificuldades. Eu compreendo a angústia das pessoas. O segredo é que foi com ele que o diabo veio. Café Central, o programa que ninguém ouve, mas todos comentam. Boa tarde a todos, obrigado por estarem de regresso ao Valor Local e tudo isto para vos dizer que quando esta luz está acesa é porque nós estamos todos no ar e espero que vocês não tenham dito nenhuma confidência ou inconfidência porque eu não apanhei. Bem-vindos. Não. Esta malta do PS nunca fiamos. Bom, muito bem. Começamos antes do programa e hoje temos um programa, digamos, cheio de coisas boas para comentarmos e hoje vamos começar pelo rescaldo desta semana. Não falaremos propriamente dos debates, até porque os debates também não falam de nós, mas podemos falar um pouco das prestações que temos vindo a acompanhar dos respectivos líderes políticos. Já todos vieram ao jogo, uns melhor, outros pior, daqui a pouco vamos ver um bocadinho. Para já, começo aqui pelo Paulo Afonso para perguntar, Paulo Afonso, como é que viste esta última semana? É uma boa pergunta, mas eu confesso que eu não ouvi os debates todos, ouvi acima de tudo, li os comentários que saíram na imprensa escrita e na imprensa online sobre algumas prestações. À hora que os debates davam eu tinha obviamente outros compromissos também que considerei mais importantes. Nem parece teu. E, pois, por acaso é verdade, não parece meu, mas tinha outros compromissos que considerei na altura mais importantes. Eu acho que acima de tudo os debates... Depois houve aquela polémica, quem é que debatia pela AD, com o LIVRE e com o PCP, mas agora já está tudo resolvido sobre essa situação e ainda bem, porque era um não assunto. Eu acho que é um não assunto. Esse sim era um não assunto. Isso, sendo que tudo é política, seria no meu entender um não assunto e fizeram bem em chegar a acordo em relação a isso. Daquilo que li, daquilo que vi, daquilo que li e daquilo que eu vi e depois das mensagens que vão sendo circulando pelas redes sociais, há sempre aquela, vou começar por aqueles que são os mais do mesmo. O debate entre o Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua e o Rui Tavares, os dois concordaram muito mais do que aquilo em que discordaram. Estávamos no café, não é? Parece, por assim que dizes mais línguas, estávamos no café. Eu próprio dizer, não acho que é mais do mesmo. Eu acho que a Mariana Mortágua, sim, é mais do mesmo. É sempre aquele tom muito de líder da RGA. Apesar de eu achar o líder dela na campanha, o líder do Bloco da campanha, um líder interessante, o Não lhes Diz Descanso.
mas cansa-nos aquele tom. Eu presumo que ela não quer dar descanso ou que ela andou a fazer, porque ela é conivente com isto tudo. Em relação ao Rui Tavares, eu acho que, quer dizer, há algumas propostas interessantes que ele apresentou. Há um estreante que é o Padre Ramundo por parte do PCP, o novo secretário-geral do PCP. Havia, de facto, uma grande expectativa à estreia quer do Pedro Nuno Santos, quer também do líder do PS, e acima de tudo do atual secretário-geral do PS. Eu acho que aquilo que li e aquilo que vi, ele passou as suas ideias. Obviamente que houve muitos comentadores que criticaram aquilo que foi apresentado, aquilo que foi referido, criticaram também os pontos principais da sua orientação. O Partido Socialista irá apresentar aquilo que chama de um plano de ação, muito mais do que um programa político, é um plano de ação, no domingo, pelas 11, no Teatro Itália, em Lisboa. Hoje, o líder do PSD fez a apresentação do seu programa eleitoral, e eu acho que estes debates servem, obviamente, para esclarecer, naquela meia hora, falando do Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Eu hoje, ao almoço com um amigo meu, que é muito mais liberal do que eu, achava que ele tinha ganho todos os debates. Eu acho que não, tendo em conta a leitura, uma vez mais, da imprensa e daquilo que foi o que circulou nas redes sociais. Eu acho que os liberais em Portugal são muito histriónicos na forma como apresentam as suas ideias, mas são tão livres como qualquer outro de dizer o que dizem, da mesma forma que eles devem achar os socialistas muito pouco assertivos nas coisas que fazem, de acordo com as ideias da Iniciativa Liberal. Mas, dizendo em termos de avaliação global, eu acho que os debates servem, acima de tudo, para esclarecer quem não está esclarecido, para que os líderes políticos apresentem, de facto, as suas ideias em debate, naquilo que é dialética. Há uns que são mais proclamativos e outros são mais dialéticos na questão do debate. Eu acho, por exemplo, que o Rui Rocha é um bom exemplo disso, é muito mais proclamativo na forma como diz as suas ideias. Depois a dialética, a discussão, o próprio debate pode não ser aquele que seja o mais apropriado. Continuo a achar o tom da Mariana Mortágua muito líder da RGA, é muito uma langue de bois, como diz os franceses, é muito linguagem de madeira. O Rui Tavares tem sempre muito boa imprensa, transmite uma imagem daquela ideia da esquerda muito fofinha, muito verde. Ele disse, é o lugar onde eles estão. O Pedro Nuno Santos tem aquele lado mais combativo, mas eu acho mesmo assim que ele controlou-se muito. Em relação ao Luís Montenegro, está muito dinâmico, tendo em conta não só o resultado dos Açores, falaremos na segunda hora sobre a questão dos Açores, mas eu acho que esta surpresa de existir eleições antecipadas lhe pode ter dado também alguma dinâmica para este processo de pré-campanha, de campanha eleitoral. A ver, vamos como é que serão os resultados. Vamos falar depois também da questão das sondagens, mas como nós dizíamos há 15 dias atrás, ou há 3 semanas atrás, sobre o nosso último programa, e falávamos de sondagens, ainda muita água irá a correr debaixo da ponte, e vamos ver como é que as coisas vão ser em relação ao dia 10 de março. Continuo a dizer que, se calhar, quem nos apanhou agora pode achar que eu vi todos os debates. Não vi. Li aquilo que foi escrito na imprensa, vi apenas pequenos vídeos que foram circulando na net, e a minha avaliação é feita com base nisso. Pode eventualmente ser uma avaliação truncada. Podia estar mais atento, mas, como vos disse, por razões de agenda profissionais. E não só, acho que há coisas mais importantes. Rui Rei, esta semana surpreendeu-te algum dos candidatos, algum tipo que não estivesses à espera de abordagem? Ou foi tudo dentro daquilo que estavas à espera? Eu, para ser sincero, o que me surpreendeu foi a falta de coerência do Partido Socialista. Isso foi o que me surpreendeu. Nós depois vamos falar isso, eventualmente, a seguir das eleições dos Açores, mas o que me surpreende é o Partido Socialista ter andado estes anos todos e continua com o Chega ao colo, o PSD ter dito não é não, o PSD nos Açores também ter dito... que o André Ventura é socialista? Calma. O PSD ter dito nos Açores que ganhámos esmagadoramente, e ganharam esmagadoramente,
a propagandista do regime chamada Ana Gomes, ex-embaixadora, uma senhora cheia de princípios, todos muito bons, com toda a certeza, não explicou a origem lá da casa, mas está tudo bem. Uma senhora cheia de coisas que até apresentou uma queixa contra o Chega e agora não é tão incisiva dizendo que o PS deveria votar a favor do governo minoritário dos Açores e aparentemente o Partido Socialista vai votar contra. Portanto, o que demonstra é que a narrativa do Partido Socialista se furada estes anos todos. O Partido Socialista o que demonstra é que o Partido Socialista alimentou o Chega, alimentou o medo e toda a narrativa de extrema-esquerda alimentaram o Chega, o medo, fizeram crescer e agora não sabem o que fazer. Porque na realidade o povo está a escolher uma alternativa e o papão está-se a esbroar no nevoeiro e na neblina que por acaso até tem acontecido estes dias. Portanto, o que as pessoas estão a ver é que esta malta nos andou a enganar estes anos todos. Para lá da incompetência que tiveram durante estes anos, que nos trouxeram até aqui, que o povo lhes deu uma maioria absoluta, que a desbarataram, rebentaram com ela, agora tentaram a narrativa do medo e a narrativa do medo não surtiu efeito. E do meu ponto de vista, na realidade, o Montenegro, eu não faço ideia o que vai acontecer agora nos próximos debates, mas neste debate com Mariana Mortágua, o Luís Montenegro revelou a sua faceta de combatividade, de assertividade e de determinação. Gostaste do debate, portanto? Eu gostei da determinação do Luís Montenegro, porque a Mariana Mortágua é mais do mesmo. Eu adorei a Mariana Mortágua a dizer ao Luís Montenegro que ele não percebe nada de Serviço Nacional de Saúde. E gostei muito que o Montenegro lhe tivesse dito que a senhora é cúmplice. Aliás, eu digo isto variedíssimas vezes na Assembleia Municipal, os senhores são todos aqui. Cúmplices. Sim. Todos. O PS, o PC, o Bloco de Esquerda, todos juntos. E o Montenegro disse-lhe, ouça, a senhora traz no seu currículo a cumplicidade da morte do Serviço Nacional de Saúde, dos problemas da educação. Mas esta gente acha que os professores já se esqueceram de quando eles estiveram no poder, venderam-se por um par de lentilhas e não defenderam nem os professores nem o Serviço Nacional de Saúde durante aquele ano, durante aqueles 6 anos. Essa imagem bíblica. Mas esta malta já se esqueceu que poderiam ter condicionado os orçamentos de Estado à resolução desses problemas e esqueceram-se. Mas acham que as pessoas se esqueceram? Acham que os professores são assim tão tontos que já se esqueceram do que esta gente não os defendeu? Andaram durante 40 anos a defender, chegaram lá, venderam-se para um prato de lentilhas. Portanto, eu finalmente vejo, e espero que não mude, o Luís Montenegro a acordar e a chamar, peço desculpa, os bois pelos nomes, que isto não é possível. E depois vejo o tal sebastianismo do Pedro Nuno Santos, portanto, a esbroar-se, que é, o senhor não tem nada para dizer. O senhor não tem nada para dizer. No caso dos professores não tem nada para dizer, no caso das forças de segurança, ele não tem nada para dizer, a única coisa que disse é que queria ser o primeiro a receber as forças de segurança, porque na realidade não tem nada para dizer. Esta semana voltou-se a descobrir que afinal não foi só a judiciária, também foi os serviços secretos que eles resolveram. Portanto, a única coisa que eles andaram aqui foi a pagar uns favores. Andaram a pagar uns favores, não é? Pagaram uns favores ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que nos casos de investigação do PS, a Judiciária não esteve envolvida. Quando foi para o PSD, levou um avião, 200 agentes e passou tudo à comunicação social. Vamos lá ver. Mas porquê é que a Justiça não investiga? Da mesma forma que tem que investigar e bem o que se está a passar, tem que investigar quem é que passou essa informação. E o senhor tem a lata de vir para a comunicação social dizer o que disse. Ou seja, isto é uma vergonha. É uma vergonha, porque os políticos não se dão a respeito. Mas na realidade... de que eu não tenho suspeitas nenhumas, mas os... Não, se eu estou a perguntar. Não, eu faço uma pergunta. Também acho estranho, mas os senhores jornalistas adivinharam. Foram todos de Lisboa para o Funchal passar férias com os microfones. Há lá jornalistas, há lá não, foram os de Lisboa, não foram os de lá. Os de lá estão lá. O que eu faço uma pergunta é, os que foram de Lisboa para lá, foram todos naquele dia, no dia anterior e 2 dias antes, porque acharam que ia estar bom tempo na Madeira. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Foram todos para o Funchal, porque iam estar bom tempo na Madeira.
E acreditamos que o Pai Natal vem amanhã. Está tudo doido. E, portanto, olha, mas sem querer defender a classe, toda a gente sabe como é que isso funciona, não é? Há sempre alguém que tem uma fuga de informação e uma redação com um contacto então não bom. se venham fazer de santos a dizer que a informação não saiu. Obviamente que saiu. Sim, os jornalistas não adivinham. E sejamos claros e digam e deixem-se de fazer de santos, porque isto é hipocrisia, não é outra coisa. Quando nos cafés da zona já se sabia quem é que ia ser detido e não ia ser detido. Mas estamos doidos. Então, mas fazemos o quê? Portugal é um T0, Rui. Voltando à situação, eu de facto acho que o que está aqui a acontecer é que a esquerda genericamente não tem o que dizer. Não tem o que dizer, porque a Mariana Mortágua ao Luís Montenegro não tem o que lhe dizer. Porque quando a Mariana Mortágua diz não lhes dê descanso, mas a quem é que não dá descanso? Não dá descanso é ao Partido Socialista, que governou durante 8 anos, 6 dos quais em colaboração com eles. E nos últimos anos governaram em 21 anos em 28 ou 27. Quer dizer, portanto, não lhes dê descanso a eles próprios, porque o povo não é doido. O povo não é tonto, os portugueses não são tontos. Basta ver o que nos dizem as sondagens, o Bloco de Esquerda onde está, o LIVRE, que é um apêndice do Partido Socialista, apesar de eu achar que, apesar de tudo, o debate entre o LIVRE e o Bloco de Esquerda demonstrou-se, apesar de tudo, que é possível existir na esquerda e na extrema-esquerda gente, apesar de tudo, responsável, que não defende o fim da NATO, que não defende o fim da Europa, que é contra esta história de deixar de vender casas aos estrangeiros, como se esse fosse o problema. O problema é que não há terrenos, o problema é que esta gente, com um conjunto de conceitos, fez subir o preço dos terrenos e, consequentemente, o preço das casas. Basta ver quantas é que licenciamos agora. Isso é uma outra discussão, não é? Obviamente. Já lá mas, também. quando olhamos para isto, o que é que vemos? Vemos o Bloco de Esquerda, o LIVRE, a CDU praticamente, a ser verdade isto que aqui está, praticamente desaparece. Não é? O PAN também... Quer dizer, já lá vamos. Nós estamos a olhar para isto e a perceber que a esquerda está sem discurso. A única coisa que a Mariana Mortágua, nomeadamente com o Luís Montenegro, no caso da saúde, era sempre a teoria do medo. Nunca teve uma solução. Era o medo. Já viu-se se todos fossem ao privado. Já viu-se se todos fossem não sei aonde. Nunca como hoje se utilizou tanto o privado com a esquerda no governo. De facto é um paradigma brutal. É um paradigma brutal. Nunca como hoje mais de 3 ou 4 milhões de portugueses têm seguros de saúde ou subsistemas de saúde. Portanto, qual é o medo que andam... Qual é o medo que andam a criar às pessoas? O que nós precisamos, de uma vez por todas, é de optar por outros caminhos para ter soluções diferentes. É isso que nós... Olha, e o caminho da iniciativa liberal está-te a trazer alguma surpresa? Eu acho que o Rui Rocha não tem jeito. O problema disto é um homem simpático, não tenho dúvidas, mas é assim, ou ele melhora até no debate mas há quem diga que ele teve um bom debate com o mas ele não tem jeito, porque ele precisava de... Com o André Ventura. Ele precisava, vamos lá ver, ele precisava de ser mais afoito, de ter mais confiança naquilo que está a dizer, e portanto há uma coisa que é verdade, ele leva uma narrativa montada, quando ela sai dali do carril, ele perde-se um bocadinho. O Ventura, eu estou curioso de ver agora os próximos debates do Ventura para perceber, porque o Ventura não se tem saído da narrativa dele. Fascistas, ladrões, e não sai daquilo. Para quem ambiciona mais, tem que dar um bocadinho mais. Se não dá um bocadinho mais, não vai sair daquilo. Mas acho que a Inês Sousa Real, e portanto, vamos ver. Bem no debate com o André Ventura, continuo a dizer, aquilo que li, com certeza, que conseguiu impor, certeza, levar às cordas, numa linguagem mais com do Gilá. certeza, agora, porque há ali muita contradição. Veja-se, ontem, quando ele apresentou o programa eleitoral, tem muita contradição ali, não tem como justificar o aumento aos reformados, não tem como justificar o dinheiro. Pode contar, mas quando for esmiuçado, não tem consistência, não tem coerência, não tem nada, não tem porquê? Porque não tem quem faça o trabalho. Pois não. E para fazer essas coisas, é preciso quem faça o trabalho. É preciso quem pense. É preciso quem pense, e é preciso quem proponha, que é para perceber os prós e os contras. E, portanto, é isto que temos. Mas o que temos tem a mão do Partido Socialista. O Partido Socialista andou com esta gente toda ao colo e agora vai sofrer na pele o que aqui está, porque a esquerda vai, mais tarde ou mais cedo, acabar com esta narrativa e vai cobrar ao Partido Socialista. E o Pedro Nuno Santos
não tem mais para E com isto tudo, estamos a 3 minutos do final desta primeira meia hora. Vamos falar nas sondagens da segunda meia hora. 3 minutos não dá para a gente falar das sondagens, mas muito rapidamente as sondagens dão aqui uma vitória muito simpática ao PSD, ainda sem maioria, com cerca de 32%. Da Aliança Democrática, da AD. Sim, com cerca de CDS e PPM. 32%, mais coisa, menos coisa. Silenciaram, isto é uma brincadeira, silenciaram o Gonçalo da Câmara Pereira. Não silenciaram nada, mas desde quando vocês são ótimos nas narrativas. Desde quando é que nas outras coligações vocês entendem-se o Partido Socialista, alguma vez o PPM ou coisa teve uma grande voz? Mas muito basicamente 32% para a AD, 28% para o PS, margem de erro desta sondagem do público é de 2,8%, o resultado ficará mais ou menos num empate técnico, isto se houver aqui de facto algum tipo de acertos. Depois o Chega consegue ir aos 19%, o Partido Ventura cresce, tinha em novembro 16%, a Iniciativa Liberal chega aos 9% e agora aos 6%, ou seja, baixa de 9 para 6. A sondagem dá 5% ao Bloco de Esquerda, 3% ao LIVRE, 2% à CDU, 1% ao PAN. Uma sondagem realizada entre os dias 24 e 2 de fevereiro para o Jornal Público. E aqui, muito rapidamente, que estamos apenas com 1 minuto, a questão aqui que se coloca é, neste momento e com uma sondagem destas, a CDU o teu pior resultado de sempre. Pois, Catarina, mas eu não... Mas vão ganhar. Mas ganham sempre. É vitória moral. Não, independentemente disso, 30 segundos, muito rápidos. E 30 segundos... e já lá voltamos às sondagens. Ainda é cedo para se perceber o resultado mais próximo do dia 10 de março, mas isto indica que a solução Aliança Democrática, para ser Aliança Democrática, precisavam do PPM, independentemente de ter ou não ter expressão, para a direita democrática está a funcionar e pode funcionar como um polo agregador. Eu já o disse aqui há 15 dias atrás. Eu achava que podiam ter acordado tarde, mas se tivessem acordado mais cedo, muito rapidamente, podia ser mais agregador. E agora vamos ver se nas próximas sondagens qual será o polo agregador da esquerda em relação a esta situação. Que dicotomia é que vai ser criada em relação Estás a queimar o tempo do Rui, só tens 10 segundos. É normal. Vamos lá ver, as sondagens valem o que valem. Se estes resultados começarem a ter uma certa tendência de estabilidade, demonstrará que o povo está a dar uma esmagadora maioria à não extrema-esquerda e à esquerda do Partido Socialista. E, portanto, a leitura oposta que se fez quando Passos Coelho ganhou as eleições e o PS governou. Como é óbvio. Sim. Portanto, existe aqui uma clara noção de mudança que o povo português quer. E que o Pedro Nuno Santos não é a solução que os socialistas, ou uma parte dos socialistas, pensaram que era. Muito bem, já voltamos. Está a ouvir a Rádio Valor Local. Boa tarde. SENIR Energia Inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. SENIR. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em senir.pt. SENIR. Energia inteligente. Vi dedicação. Vi competência. Vi rigor. Vi novidades. Vi inovação. Vi o futuro. Vi qualidade. Vi empenho. Vi tendências. Vi simpatia. Vi. E conquistou-me o que vi. Profissionais qualificados e a tecnologia de diagnóstico mais avançada em saúde visual. Optivisão. Veja a diferença. Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, SANS. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos.
Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263-402-483. Na estrada, durante uma viagem, tenha muita atenção ao transporte de crianças, sempre no banco traseiro, com cinto de segurança ou dispositivo de retenção adequado. Certifique-se que todos os ocupantes usam cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade e ajuste-a ao estado do pavimento. Mantenha uma distância de segurança em relação aos veículos da frente. Um conselho dos Bombeiros Voluntários de Azambuja. Infortauros. Há 26 anos que a informática é o nosso mundo. Trabalhamos com particulares, empresas e instituições. Venda e comercialização de computadores e de todo o tipo de material informático. Assistência técnica a hardware e software nas nossas instalações, no local ou remotamente. Implementação e apoio a programas de faturação, gestão comercial, contabilidade e recursos humanos. Somos representantes SAS e ZoneSoft. Temos a solução-chave na mão para qualquer tipo de negócio. Vasta gama de tinteiros e toners originais e compatíveis para todas as marcas de impressoras, multifunções e fotocopiadoras. Redes informáticas e segurança. Orçamentos gratuitos. Conte com a nossa experiência de 26 anos de existência. A informática é o nosso mundo. Infortauros. Não deixe de nos visitar na Póvoa de Santiria, na Rua Padre Manuel Duarte, 14A ou em infortauros.com. Contacte-nos pelos telefones 21 953 0030 ou pelos telemóveis 91 618 7179, 91 618 7182 ou 91 618 7183. Dia 3 de março, pelas 10 horas, tem lugar a 29ª edição da Corrida das Lesírias em Vila Franca de Xira. São mais de 15 quilómetros num cenário único para os amantes do atletismo. As inscrições já decorrem através do site da Xistarca, parceira da Câmara Municipal nesta organização. Também estão previstas a mini-corrida e a corridinha para percursos mais curtos. Toda a informação no site da Câmara Municipal em cm-vfxira.pt. Participe! Vila Franca de Xira, Conselho de Ligações Fortes. AA Consulting. Consultoria de excelência. Empresa de contabilidade e fiscalidade. Especialista em várias áreas para fazer crescer o seu negócio. AA Consulting. Prestamos serviços a pequenas e médias empresas. Com escritórios em Azambuja, Santarém, Seixal e Sabugal. Apostamos no rigor, profissionalismo e proximidade. Contacte-nos já pelo telefone 243 790 526. Saiba mais em aaconsulting.pt. Café Central, sexta-feira, 18 horas, na Rádio Valor Local. Com Paulo Afonso e Rui As pessoas Rei. vão sublinhando a comunicação social vassoulina, a sua competitividade, a sua forma de fazer política. O PS conta umas histórias e conta umas narrativas que transforma ou tenta transformar em verdade. O próprio Rui Rio cavalgou essa onda e depois foi o que foi. Sabem que o microfone está aberto. As autarquias, os portugueses tinham ficado Mesmo que no esteja. abandono. Há outras dificuldades. Vejam lá o que é que dizem. O segredo é que foi com ele que o diabo veio. Vamos Café acabar. Central, o programa que ninguém ouve, mas todos comentam. Pronto, é que esta é a deixa do Paulo Afonso, não é? Pronto. Pá, esta nota final do diabo, eu acho que é muito... Foi ele que disse. É uma realidade. Foi ele que disse. O problema é que é uma realidade, não sou eu. Nós fizemos isto de microfone aberto e foi de propósito. Vocês falaram sempre do diabo. Andavam aí, o problema é que o diabo veio. Então e o diabo chegou aos Açores ou nem por isso? A AD ganhou nos Açores, o PS diz que não viabiliza governos do PSD, isto para impedir que o Chega se apresente como uma única alternativa. Neste caso estamos a falar dos Açores, mas esta é uma decisão que parece que o secretário-geral do Partido Socialista também defende para o continente. Daí, acordos com o PSD, no caso do PSD ser governo, é algo que não estará em cima da mesa. Rui Rei, começo por ti. O que é que te parece esta hipótese de não haver acordo e que não haja digamos, bloco central para, neste caso, os Açores? Vamos lá ver uma coisa. Não confundir coisas. Não está previsto nenhum bloco central.
Mas parece, não é? PS, PSD... Isso é uma narrativa que o Partido Socialista, o Pedro Não, Santos, isso é alguma imprensa. na sua chique expertise permanente, que o Dr. Costa alimentou durante estes anos todos para se manter no poder. Vamos lá ver se a gente se entende. Não está previsto nenhum bloco central. O que era necessário foi aquilo que existiu sempre durante... desde 1976 até hoje, que era o partido que normalmente governava deixava-se normalmente formar governo. Normalmente. Isso acabou em 2015. Mas um bom exemplo é o que se passa nas Assembleias de Freguesia e isso não impede que exista oposição, não há nenhum bloco central. Bloco central foi quando o PSD e o PS fizeram um acordo no tempo do Dr. Mário Soares e houve governo com membros do PS e governo com membros do PSD. Mas não seria uma solução para os Açores e até para o continente, já que querem que o Chega não se afirme? Não seria nenhuma solução porque não é necessário. Vamos lá ver, não é uma solução porque não é necessário. O povo açoriano foi absolutamente claro na sua escolha. Está lá, absolutamente claro na sua escolha. E escolheu. E o PSD foi consequente com a sua narrativa, que é: nós não queremos formar governo com o Chega. Nós queremos formar governo e queremos que nos deixem governar. Foi o que o PSD disse. E aqueles grandes arautos propagandistas, nomeadamente Ana Gomes e outros que tais, que pelos vistos, aquilo que dizem vale zero, é ao nível do lixo, porque isto é importante. É que as pessoas... uma fixação com a Ana Gomes. Não é um problema da Ana Gomes, é um problema do lixo que eu ouço todos os dias e depois as pessoas não são consequentes, aquilo não vale nada. Andaram anos a contar uma narrativa à malta. E agora que têm a oportunidade de dizerem alguma coisa, até fala baixinho para ver se a gente não ouve o que ela diz, ela e os outros. Vamos lá ver. Andaram a dizer que o Chega era um papão. Eram mauzinhos, eram isto, eram aquilo, e que o PSD malandros não lhes podia dar a mão, e pau, por aqui. O PSD disse que não. O povo dos Açores disse que sim ao PSD. Disse que sim à Aliança Democrática. Disse que sim. O bolieiro foi absolutamente claro. Mesmo assim, ainda ouvi uns comentadores na CNN, aquela senhora que foi diretora da Visão e tal, a dizer que mesmo assim não foi claro. Eu não sei onde é que... Eu não faço ideia. Eu não sei onde é que a senhora não ouviu a clareza. Não sei, não faço ideia. Não sei se era pelo facto de estar nos Açores. Não sei onde é que ouviu a clareza. Não viu clareza. Foram claros. E mesmo assim o Partido Socialista vem dizer que não vai viabilizar o governo. Quer dizer que para o Partido Socialista, afinal, o Chega não é assim um problema tão grande. E afinal, a única coisa que preocupa o Partido Socialista é a manutenção no poder. Ponto final. É isso que está em causa. É a disputa do poder. E, portanto, eles farão tudo. Vendem a mãe, o pai, o canário e o periquito para chegarem ao poder. Portanto, eu agora vou estar mesmo muito curioso para perceber se é assim. E eu gostava mesmo era que antes das eleições de dia 10 de março pudesse haver a investidura nos Açores. Que era para percebermos mesmo até onde é que vai este nível de coerência desta malta que durante estes anos se afirmaram desta forma. Portanto, esta é que é a grande novidade destes últimos tempos, que é, afinal, o papão da extrema-direita não é assim tão papão. E, afinal, o doutor Montenegro ainda tem uma coerência que é não, é não. Paulo Afonso, o que é que sugere dizer a isto tudo? Partes. Porque a história tem aqui duas narrativas. Primeiro, não me digas que vais defender o Santos agora. Tu queres ver? Primeira contextualização histórica. Faltou também dizeres mal há 3 das anos forças de atrás, segurança. há 3 anos atrás, o PS ganhou as eleições nos Açores, mas foi feita, obviamente, aquilo que se dizia uma espécie de geringonça à direita com o apoio de incidência parlamentar da Iniciativa Liberal e do Chega. O PS sempre votou contra os orçamentos, o plano na Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores. E em novembro passado, o PS foi coerente com o seu voto contra. E o PS juntou-se à perigosa extrema-direita e aos perigosos liberais e rebentou com o governo dos Açores. Foi isso que vocês fizeram. Liberal, histrionicamente, como é sempre o seu apanágio, porque o meu liberalismo não é aquele do deles, não é? Da Iniciativa Liberal. Eu sou um liberal a favor da liberdade. Acima de tudo. E depois o Chega também, que já tinha saído desse acordo de incidência parlamentar, votou contra.
Ou seja, o PS votou com o Chega e com a Iniciativa votaram Liberal. todos contra. Votaram todos. Eles é que votaram com o PS. Pronto. Agora, eu acho... Tu votaste com eles. Porque foram eles que deixa-me lá terminar então o meu raciocínio. Acho que é um erro o PS não se abster na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Aleluia. Mas isso é a minha opinião. Acho um erro e acho que eu ouvi com muita atenção hoje, às 11 da manhã, o meu camarada Vasco Cordeiro, que tenho muita estima, e que acho que o Vasco Cordeiro tem muito ainda a dar ao Partido Socialista. Acho que o Vasco Cordeiro é uma figura nacional do Partido Socialista, não é uma questão regional e não deve se acantonar nos Açores. Mas continua a ser a minha opinião, e vale o que vale. Acho que é um erro político. O Partido Socialista nos Açores votar contra. Devia-se abster e devia fazer uma declaração de voto justificando a sua abstenção e, acima de tudo, falando do futuro. Garantindo, obviamente, que isto não é uma continuidade da sua ação política nos próximos 4 anos. Ainda acrescento aqui outra coisa. O eleitorado socialista de norte a sul no norte a sul do país, na Madeira, nos Açores, é diferente. Isto até pode ser quase uma espécie de exercício de ciência política. Eu não sou cientista político, mas daquilo que tenho lido... Vamos ver. São as tuas palavras, não são as minhas. Tu és um cientista. Tu és um cientista, não tenho dúvida. Vou levar isso como um grande elogio. E fazes bem. Mas o eleitorado dos Açores, do eleitorado socialista nos Açores, é aquilo que mais próximo que nós podemos chamar de um eleitorado socialista muito... que toca quase ali numa espécie de democracia cristã que o CDS muito apregoa. E é verdade. É um eleitorado socialista nos Açores muito diferente do eleitorado socialista de Lisboa, até de Vila Franca de Xira ou aqui da Zambuja. É um eleitorado socialista diferente do eleitorado socialista no Porto. Da mesma forma que no PSD existem diferentes eleitorados sociais-democratas. O PSD, indo só às eleições autárquicas, em alguns lugares deste país, ganha com programas muito mais à esquerda que eventualmente alguns partidos de esquerda, não novamente o PS, mas outros. E porque os partidos são assim. Eu, um homem de esquerda? Com certeza. Só que nós, calhar, somos de esquerdas diferentes. Mas sendo racional nisto, acho que é um erro político. Acho que é um erro político que podemos pagar caro para as eleições nacionais e acho que é um erro político para o futuro. É um mau cartão de visita, na tua opinião? Perdão, não ouvi? Isso é um mau cartão de visita para o PS nesta altura do campeonato? Eu acho que, na minha opinião... Ou que, sobretudo, a liderança do Pedro Nuno Santos. Não é algo que... Eu acho que é importante existir esta diferença, esta demarcação de esquerda e direita. Mas esta demarcação de esquerda e direita não é porque esteja... Pode ser para esclarecer alguma confusão que exista em termos de eleitorados, mas não é para depois, como é que se pode dizer, voltar a dividir, para voltar a dar o mesmo, não é? Vira o disco e toca o mesmo. Que é que nós tentamos esclarecer a confusão e sobre ela pomos uma outra confusão. Há uma diferença clara de programas entre o PS e o PSD. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há alguns consensos político-partidários, eu diria político-constitucionais, de comportamento político, desde a fundação desta República que nós vivemos, não é? Ou seja, desta Quarta República, chamemos assim, ou desde o 25 de Abril, que se deviam manter. E que, para bem ou para o mal, quer a existência da geringonça, quer a situação político-partidária nos Açores, com esta geringonça à direita, com o apoio da Iniciativa Liberal ou do Chega, vieram demonstrar que em Portugal, para que a Constituição, para que a democracia, para que os comportamentos democráticos mais importantes pudessem existir, esta matriz podia continuar. Eu entendo a narrativa que o meu camarada Vasco Cordeiro apresentou hoje, entendo, mas eu teria feito de uma outra forma. Acho que há muitas outras formas de... O povo açoriano manifestou-se, deu uma maioria à Aliança Democrática e não gostou, obviamente, como também não gostou em 2022 de se derrubar um governo e depois deu uma maioria absoluta a seguir a quem veio. O povo é sempre soberano nestas coisas. Neste caso não deu uma maioria absoluta, mas expressou-se maioritariamente a favor da AD nos Açores. Não foi porque o boleeiro, de um momento para o outro, renasceu. Eu acho que houve uma campanha muito clara, mas mais do que isso, eu acho que foi para que, de uma vez por todas, se clarificasse
Mas, Paulo Afonso, parece que essa é uma tradição. Quando cai um governo, isso aconteceu com os governos do professor Cavaco Silva, um governo do professor Cavaco Silva e mais recentemente com o governo de António Costa. Quando cai um governo minoritário, a população tem uma tendência a eleger com maioria absoluta. Tal a campanha feita, tal o medo que é incutido, se calhar, ou o cansaço da população em algum tipo de situações, muitas vezes, não é? Eu acho que o povo é sempre soberano na sua decisão. O povo somos todos nós. E acho que estes comportamentos eleitorais podem ser lidos dessa forma. Mas mais do que isso, não é que a população, que o povo, que nós todos estamos cansados de eleições. A questão é que estamos muito cansados da instabilidade, da ideia de que tudo se resolve com eleições, quando depois de eleição em eleição continuamos a perceber que o eleitorado está muito fragmentado. Se nós olharmos desde o início do século XXI, desde 2000, quais foram os governos que chegaram ao final do seu mandato? Foi o primeiro governo Sócrates, o primeiro governo da Geringonça e o governo Passos Coelho. Nenhum, à direita e à esquerda, tiveram as suas razões para cair. E isto é importante. O país tem de perceber que tudo é política. Por muito que existam magos da economia que digam que são importantes as empresas, é importante o trabalho, é importante os bancos, é importante que a sociedade funcione. Mas quando nós temos governos de gestão, quando nós temos situações como estas, em que estamos a ir a eleições 2, 3 vezes por ano, se nós repararmos, ainda com a situação da Madeira que não comentámos, quer dizer, 2024 é um ano de eleições em tudo. E neste momento o único arauto da estabilidade no país, com exceção da Presidência da República e as suas intrigas, temos só as autarquias. Mas depois olham para as autarquias locais da forma vilipendiosa que muitas vezes olham, não é? Quer dizer, eu acho que o país inteiro, e eu já disse isso no nosso último programa, eu acho que é necessário, de uma vez por todas, falta-nos alguma liderança visionária. E não é visionário no sentido da utopia, é no sentido de antecipar problemas no futuro e perceber que há coisas no regime que devem mudar e há outras que se devem manter. Olha, deixa-me fazer aqui uma pergunta rápida ao Rui Rei, até mesmo antes de avançarmos. Parece que monopolizar aqui o debate. Parece não, é verdade. Deixa-me só perguntar ao Rui Rei, e já agora, Rui, se nós olharmos para o cenário de eleições que vem aí, porque vamos ter agora as próximas que vão ser as legislativas, depois vamos ter provavelmente as da Madeira, vamos ter também alguns aqui as eleições europeias. E se calhar depois não vamos ter a estabilidade que se calhar gostaríamos de ter no próprio Parlamento português. Olhando, por exemplo, para o exemplo espanhol, em que houve muitas dificuldades em fazer governo. Achas que este é um exemplo que nós podemos vir a esperar no futuro em Portugal? Vamos lá ver. É natural que nos próximos anos nós tenhamos governos mais curtos. Mas isso é uma consequência do que tivemos nos últimos anos. Vamos ver, nós tivemos um governo minoritário que governou até ao fim. Depois o povo deu-lhes uma maioria absoluta que se destruiu. Portanto, o que nós estamos a dizer às pessoas é que, na realidade, um governo maioritário não é um governo que signifique durar 4 anos. Já lá vai o tempo do professor Cavaco Silva. Que essa é que é a questão. O professor Cavaco Silva, o Dr. Passos Coelho, quer dizer, o primeiro governo do engenheiro Sócrates, quer dizer, estamos a falar de coisas diferentes. O problema é que governos de maioria deixou de ser sinónimo de estabilidade. Por outro lado... o que é estranho. Não é estranho, não. É porque as pessoas que estão à frente disso são inábeis. É isso que acontece. Mas tem uma maioria absoluta, deviam saber governar. Não, são inábeis. Porquê? Porque à esquerda e à direita. A última maioria absoluta que existiu no caso do Partido Socialista, o que aconteceu foi que o Dr. Costa meteu à frente dos interesses do país os interesses do partido. Meteu todo aquele grupo dos cristãos novos lá dentro. Não se preocupa mais nada, meteu-os lá dentro e andou a jogar o tempo todo. E eles agora jogaram com ele. E vão continuar a jogar. Eu acho é que o povo lhes vai dar a resposta. Essa é que é a grande diferença. Agora nós também nos temos que habituar que em democracia depois das eleições, fazer acordos para gerar um governo. É assim que funciona. E é assim que tem que funcionar. E ao contrário do que se andou a tentar pôr uma narrativa durante estes anos, que ser contra a Constituição ou querer mudar a Constituição é sinónimo de ser antidemocrata, isso não é verdade.
Isto é uma mentira que uma certa comunicação social, com o Partido Socialista, com mais uns tipos da esquerda e da extrema-esquerda, que são sempre a favor da última Constituição para a qual estiveram contra. Isso é o PCP. Se vocês repararem, o Partido Socialista é igual, vai no caminho. Porquê? É o PCP. Porque andaram a criar... Vamos lá ver, o PSD sempre foi o partido do arauto da mudança da Constituição. Foi com o PSD se privatizou, que se tem a comunicação social livre. Aliás, estamos aqui... E com o PS também. Não, o PS não queria. Vamos lá ver uma coisa. A malta é que já se esqueceu. O Partido Socialista não queria a privatização. O Partido Socialista não queria da comunicação social, isso é outra coisa. da comunicação social, dos bancos, locais, da liberalização das rádios. Sim. Nós só tivemos rádios livres 89, 88. depois da mudança da Constituição. Vamos lá ver se a gente se entende. E foi o PSD, que teve que forçar essa mudança. Aliás, e o Partido Socialista foi implacável com o Vítor Constâncio, que fez a mudança da Constituição, o acordo para mudar a Constituição com o professor Cavaco. A seguir, despediram o Vítor Constâncio. Portanto, vamos lá ver se a gente se entende. Esta narrativa desta esquerda e extrema-esquerda, que é quando nós não concordamos com um conjunto de gente, eles são antidemocráticos, fascistas. Vamos lá ver. Eu moro em Vila Franca de Xira desde os 2 anos. Eu conheço este discurso, esta tralha de discurso, desde miúdo, desde menino. Que é, quando a gente não concorda com o tipo, é fascista. Fascistas foram uma cambada de gente que governou este concelho, e alguns ainda aí estão, que fizeram o que fizeram durante estes anos todos. Perseguiram as pessoas, bateram nas pessoas, roubaram as pessoas, e nós andamos aqui todos em teorias de consensos. Não! O povo é soberano. É sim, senhora. Não dá maiorias. Meus amigos têm que se entender e fazer acordos. É assim que tem que acontecer. Avançar, temos poucos minutos. O que chega ao fim disto é que, afinal, a narrativa do Partido Socialista... Conclui, por favor. Não é verdadeira. Afinal, o Partido Socialista não tem uma preocupação assim tão grande com o Chega. Tem uma preocupação em manutenção do seu poder, que é isso que o Pedro Nuno Santos e aqueles cristãos novos estão a demonstrar. Deixa-me aproveitar a tua palavra, só mesmo para muito rapidamente me falares sobre a saída do Albuquerque, no caso do Presidente do Governo Regional da Madeira, e se isto vai ou não prejudicar as legislativas no continente, na tua opinião. Eu para ser sincero, pensei, vamos ver agora nas próximas semanas, mas eu pensei a determinada altura, quando vi o que aconteceu, que eventualmente existissem maiores consequências para o espectro político português. Vamos ver nas próximas semanas, mas aparentemente, pelo que aparece e pelos resultados dos Açores, o que aconteceu na Madeira está na Madeira, e as pessoas estão a saber fazer bem essa distinção, e portanto vamos ver agora os resultados dos inquéritos que estão a correr, e o que é que vai acontecer, e depois, no fim, o que é que o Poder Judicial vai determinar e o que é que o representante, o Sr. Presidente da República, vai decidir. Embora eu continuo a dizer que não é aceitável, é absolutamente aceitável e normal que se investigue tudo, não é aceitável terem-se pessoas, sejam elas quais forem, há 16 ou 17 dias, sem dizer que tipo de medidas de coação é que se lhe determina. Quer dizer, isso não me parece que seja aceitável. Agora, em relação ao resto, o que tenho visto é que os problemas da Madeira estão contidos na Madeira. Vamos ver o que vai acontecer. Paulo Afonso, 2 minutos para depois irmos às sugestões para fecharmos. Sim, eu tenho uma leitura tenho uma leitura similar ao do Rui no que diz respeito a esta situação. Os problemas da Madeira estarão na Madeira. Por incrível comparativamente à situação dos Açores, não acho que seja assim tão... uma coisa não contamina a outra. Mas acho que em relação à Madeira foi uma iniciativa, obviamente, da Justiça. É importante que se investigue, mas também acho que as pessoas não podem estar detidas eternamente. Sem obviamente se resolver. Isto é uma questão, às vezes, de auditoria da próprio aparelho de justiça em Portugal, que é necessário, de uma vez por todas, nós termos essa coragem política, como já disse aqui. Falaremos no próximo programa também das questões relacionadas com os agricultores e com a polícia. Vamos às sugestões. Paulo Afonso, estás com o microfone? Sugestões. Aproveita. Tenho duas sugestões, são dois Volto aos livros. Um livro que terminei este ano, tendo em conta o tempo livre que agora tenho para fazer outras coisas e para pensar. Estás a gostar da reforma, portanto? Estou, tem sido fantástico. Terminei há pouco tempo um livro que é A Bandeira Vermelha, a história do comunismo, de David Priestland, é da Texto Editora. O livro vale muito a pena, está muito bem escrito, muito interessante, e fala de Portugal, do período revolucionário, do PREC, fala da relação Europa-África, com incidência em Angola, Moçambique e também a queda do apartheid da África do Sul.
E é muito interessante para nós percebermos esta história dos últimos 30 anos. Por fim, Volta, que é um filósofo esloveno que dá aulas no Reino Unido, o Slavoj Zizek, que tem um livro também interessante. Eu já li há algum tempo, se calhar vou ter que o rever, porque fala violência. O livro chama só sobre violência, sobre o fenómeno da violência e sobre a violência nas suas diversas formas e nas suas diversas encarnações, quer no cinema, na televisão. É um filósofo muito interessante que vale a pena ler, e ele começou na psicanálise e depois transitou para a filosofia. E é um homem com uma... É bom, nós estamos numa altura que precisamos de psicanálise. Eu acho que nós precisamos nos psicanalizamos. Eu assim, nós estamos em momento de carnaval, apesar do tempo, e portanto... Pois assim parece ser o carnaval molhado. Para quem gosta do carnaval, estamos em momento de festejar, portanto aproveitem se houver algumas abertas e se o Governo deixar. E no caso assim tão mal. do Carnaval da Alhandra, se teremos algumas abertas para poder celebrar o Carnaval e brincar um pouco com o tempo, com o momento e com o futuro. Em relação a um livro, deixo-vos um livro que se chama Chocolate, que serve para os momentos mais românticos, e é de Joan Harris, e portanto para quem gosta possa ler. Depois, para os mais românticos, aproxima-se o Dia dos Namorados, e portanto divirtam-se e divirtam-se com a pessoa que mais gostam, com a sua mulher, com o namorado, com a namorada, com os filhos, com toda a gente, e é muito importante, até porque às vezes alguns exemplos que temos tido por aí não são de facto do melhor, mas aproveitando estas épocas, esquecendo as piores coisas e celebrando o que temos de melhor, isso é o mais importante. Muito bem, nós marcamos encontro mais ou menos para 2 a 15 dias. O filme é giro, o filme O Chocolate é muito giro. É muito engraçado. Também vi já esse filme, é muito engraçado. É um filme muito romântico. Não vos deixei, eu queria-vos falar da peça do Rui de Carvalho, que é uma história de vida que está no Tagus Parque, mas falamos na próxima vez. Fica para a próxima, até porque já não temos mais tempo para este programa. Meus amigos, muito obrigado, até à próxima. Até uma próxima, um grande abraço. Café Central, sexta-feira, 18 horas, na Rádio Valor Local. Com Paulo Afonso e Rui Reis. As pessoas vão sublinhando a comunicação social valsoliana, a sua competitividade, a sua forma de fazer política. O PS conta umas histórias e conta umas narrativas que